Neste vídeo abordaremos o capítulo 1 de 8 capítulos. É bíblica a vocação ministerial do pastor? Um texto da série Confronto Doutrinário, escrito por João de Oliveira e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na edição 15/7 de 1954. Um texto de 71 anos de idade. Assista também os próximos vídeos. Qual a ordem divina quanto ao sustento do pastor? Como devemos tratar os viciados, bebedores de vinhos? Acerca do véu e uso bíblico, o cristão e o ósculo santo. Como e por que levantar coletas e dízimos? Quem, como e onde deve alguém ser batizado? Acerca da oração, quando e como deve ser efetuada. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Considera o que te digo, porque o Senhor dará conhecimento em tudo. Tem surgido ultimamente no campo do evangelismo muitos e graves entraves e perturbações causadas pelo que na palavra de Deus é chamado por doutrina diversa. 1 de Timóteo 6:3. Essas perturbações são oriundas de um conjunto de erros introduzidos por doutrinadores transviados das verdades bíblicas. 1 de Timóteo 1:20, 1 de Timóteo 4:1-4, 2 de Timóteo 2, do 14 ao 18 e Tito 1, do 9 ao 16. O que é lamentável é que às vezes até mesmo alguns crentes sinceros, por causa dessa perturbação, chegam ao estado de desespero, ficam desapontados a ponto de vacilarem quanto à fé e galardão que há em Cristo. 2 de João 2:8. Felizmente, isso não acontece com todos, pois aqueles que estão em Cristo, a rocha dos séculos, não se abalam, pois acerca dos tais está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Mateus 16:18. O apóstolo Paulo, já nos primórdios do cristianismo, teve que lutar contra esses perturbadores, cuja classificação, por estar na terminologia de bestas, cães, falsos obreiros e falsos apóstolos, demonstra cabalmente o caráter de tais pessoas. 1 de Coríntios 15:32, 1 de Coríntios 3:2 e 2 de Coríntios 11:13. Portanto, não é de admirar que em nossos dias surjam pessoas com os mesmos característicos e sentimentos perturbadores. Na leitura que se segue e nos artigos subsequentes, desejo apresentar à luz da Palavra de Deus alguns confrontos de pontos doutrinários com a Bíblia aberta. Não teremos dúvida em responder e esclarecer aos que desejarem sinceramente receber luz sobre todos os pontos acerca dos erros, doutrinas esdrúxulas e sobre os pontos com que os falsos doutrinadores se apoiam para semearem suas ideias. O apóstolo Paulo declarou que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser condescendente com todos, pronto a ensinar. Por essa razão não desejamos contender, mas ensinar e esclarecer conforme determina a palavra do Senhor. 1 de Coríntios 11:16, 1 de Timóteo 4:6. O primeiro ponto que desejamos focalizar é o seguinte: é bíblica a vocação ministerial do pastor? Seja qual for o ponto de vista que os homens defendam com relação à vocação do obreiro, a vocação ministerial é genuinamente bíblica, tem apoio tanto no Velho como no Novo Testamento. São múltiplos os exemplos no Velho Testamento de pessoas que deixaram tudo para obedecerem à vocação e dedicarem suas vidas inteiramente ao serviço do Senhor, quer se tratasse de profetas, reis ou sacerdotes. Êxodo 3, Números 17, do 1 ao 73, Isaías 6, do 6 ao 9, 1 Reis 19, do 18 ao 21. No Novo Testamento, a chamada dos servos de Deus está colocada num plano mais claro, pois foi ordenada por Cristo.
diretamente aos seus discípulos, conforme se lê em João 21, do 15 ao 17, Lucas 10, do 2 ao 3 e Mateus 10 e 10. Também Efésios 4 e 11, Hebreus 13, do 7 ao 17. Portanto, a vocação do obreiro, isto é, do ministro de Deus, está apoiada na palavra de Deus. Por essa razão é bíblica, é escriturística, é legal à luz da palavra de Deus. É bom saber que essa vocação e chamada para o ministério do Evangelho vem do próprio Deus, é sentida pelo vocacionado, o qual é conduzido e guiado pelo Espírito Santo. 1 de Timóteo 3 e 2, Atos 13, 1 ao 3 e 1 de Timóteo 1 e 12. Também 1 de Timóteo 4 e 6, Atos 13 e 4. Não é exagero afirmar que onde não há pastor, aí há somente meio ministério, pois faltando a parte principal, o ministério está incompleto. A vocação de pastor é um dom divino, é uma chamada que depende do Senhor, pois ninguém pode vocacionar outrem como pastor ou evangelista, porque dom e vocação pertencem a Deus. Podemos consagrar ao ministério homens em quem reconheçamos a chamada divina, porém esse ato não transforma tais pessoas em pastores ou evangelistas automaticamente. O dom e a vocação que faz um verdadeiro pastor não é o ato exterior de consagração ao ministério, é o preparo que Deus outorga, é a graça e unção que o Senhor concede. A própria palavra de Deus declara que o Senhor mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4 e 11. Tudo isso de conformidade com o que está escrito. Há diversidade de ministérios. 1 de Coríntios 12, 5. Quanto ao êxito, isto é, consagração e dedicação à causa do Senhor, pertence ao obreiro propor em seu coração realizá-la, fazer a parte que lhe toca voluntariamente, uma vez que Deus cumpre o que promete. O exemplo que temos na Bíblia, a começar por Arão, é de que o servo vocacionado dedica-se e esforça-se para cumprir fielmente o ministério que lhe fora confiado. Consagração quer dizer separação para determinado fim. Neste caso, separação é dedicação inteira e completa ao serviço do Senhor. Ora, não se compreende que alguém se consagre à obra de Cristo e permaneça preso e embaraçado com as coisas desta vida, isto é, com assuntos alheios ao ministério. 2 de Timóteo 2 e 4. Conforme acima citamos, há diversidade de ministérios. Essa diversidade, porém, é o complemento de uma obra? Não existe diversidade para se prejudicarem os ministérios uns dos outros. O pastor é um cargo distinto do ancião? O ancião tem sua missão na igreja, porém isso não quer dizer que onde há ancião não deve haver pastor. O ancianato pode ser um cargo auxiliar no pastorado. No Velho Testamento, os anciãos auxiliavam Moisés na tarefa de conduzir o povo, mas não prescindiam da presença e do ministério de Moisés. No Velho Testamento, a palavra ancião significava pessoa idosa, entrada em dias, ainda hoje tem a mesma significação. No Novo Testamento, ancião e presbítero têm a mesma significação, pois refere-se a pessoas idosas e experientes separadas para a obra do Senhor. Na igreja primitiva era costume consagrar velhos amadurecidos e dedicados. Infelizmente, hoje nem sempre se aproveita a experiência dos mais idosos, mas às vezes dá-se o contrário. Portanto, à luz da palavra de Deus, o ministério de pastor é bíblico, a vocação de pastor é bíblica, a chamada é bíblica, enfim. Foi o Senhor quem deu uns para profetas, pastores e etc. Tudo isso está de acordo com a doutrina apostólica, de acordo com os ensinos de Pedro e os demais apóstolos, e ninguém pode contestar estes fatos com a palavra de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, estão se manifestando ideias
e interpretações errôneas acerca do pastorado. Há presbíteros que, desconhecendo a verdadeira doutrina, levantam-se contra o ministério do pastor, depreciando a autoridade divina do ministério, usurpando o lugar do pastor, sobrepondo-se a qualquer autoridade na igreja. Tais pessoas laboram em erro, estão em desacordo com os ensinos da Bíblia, a qual ensina que cada ministério tem o seu lugar definido. Portanto, confrontando essas doutrinas absurdas com a palavra de Deus, torna-se evidente que o ministério de pastor é bíblico, é de instituição divina, tem a aprovação de Deus, mesmo que alguns desordenados se insurjam contra o ensino bíblico. Devemos desejar um ministério completo de acordo com as Escrituras. O apóstolo Pedro disse: "E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória." 1 de Pedro 5:4. Ora, é lógico que, se há sumo pastor, é porque há outros pastores. Se não fosse assim, a linguagem bíblica seria diferente. Ainda para reforçar este confronto de doutrinas e demonstrar que é bíblico o que afirmamos, leiamos ainda o que está escrito: "Obedecei a vossos pastores." Hebreus 13:17. Não é possível supor que alguém tenha dúvida ou creia que aqui se trata do sumo pastor. Não. Trata-se pura e simplesmente daqueles que Deus vocacionou, chamou e colocou na igreja para apacentarem o seu rebanho. Neste confronto, fiquemos com o que ensinam as Escrituras. Não perca o próximo vídeo, 2 de 8. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.